Começamos essa edição do Rede TV News com a tragédia que aconteceu em Vinhedo, no interior de São Paulo. Um avião com 61 pessoas a bordo, 57 passageiros e 4 tripulantes, caiu no início dessa tarde. Infelizmente, não há sobreviventes. A repórter Stella Freitas está no local e traz as informações ao vivo. Boa noite, Stella. Eu vejo que todos os órgãos de segurança, as equipes estão fazendo aí o rescaldo, o resgate, transportando já alguns corpos. Por favor, nos conte tudo que você viu, tudo que você passou esse dia, em que momento dessa cronologia nós estamos agora. Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. Eu estou aqui bem em frente ao condomínio onde caiu o avião no começo da tarde. A situação ainda é de um movimento bastante intenso, porque desde então é uma entrada e saída de viaturas da polícia, do IML, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil também. Nesse momento é feita a perícia no local, o rescaldo foi feito durante a tarde, o fogo ele foi controlado e depois dessa perícia, então, os corpos podem ser liberados, eles vão para São Paulo e também eles começam o trabalho de retirada dos destroços. Isso ainda vai levar bastante tempo, segundo as autoridades, isso pode levar até dias para o local ser totalmente liberado. Os moradores aqui estão com acesso limitado, né? Assim como nós da imprensa, nós não conseguimos entrar, mas os moradores estão com esse acesso limitado, até porque as autoridades precisam circular ali dentro da área em especial onde houve o acidente. Mas eu conversei com eles mais cedo, me disseram também que as casas não estão interditadas, apenas aquela região onde houve o acidente. É uma área descampada dentro de uma residência, onde, segundo esses moradores, vive um casal de idosos. E eles tiveram que deixar a casa, claro, estão abrigados ali na residência de familiares aqui perto. A gente segue acompanhando essa movimentação por aqui. Os corpos eles vão ser identificados com a ajuda da lista divulgada pela companhia aérea Avô e Paz e assim também serão levados para São Paulo, para o IML de lá. Aqui a gente segue acompanhando, então, vou mostrar um pouquinho da movimentação para vocês. Eles acabaram de fechar o portão do condomínio, a gente está ainda na expectativa da saída do governador Tarcísio de Freitas, que chegou aqui no final da tarde para acompanhar os trabalhos, e as autoridades a todo tempo entrando e saindo por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com mais informações. Realmente uma situação bastante triste. Quem viu de perto aqui descreve essa cena como uma cena de terror. Amanda, William. Obrigado, Stella. Bom trabalho e boa noite. E a gente conta a história completa dessa tragédia daqui a pouco. O Rede TV News volta já já, não sai daí. E as temperaturas despencaram no estado de São Paulo por conta da chegada de uma frente fria que veio lá do sul. O fim de semana também promete ser marcado por temperaturas mais baixas e chuva. Hoje já teve chuva aqui em São Paulo. Para os fãs do calor, a notícia é triste, mas também teve quem comemorou a chegada desse friozinho. Muita gente, assim como Carlos, foi pego de surpresa pelo frio e pela chuva na hora de sair de casa hoje de manhã. Hoje de manhã peguei essa chuva aí, chegando agora por hora de trabalho. Coloquei uma capinha aqui para poder chegar pelo menos seco. Já quem gosta do frio, comemorou. Eu me sinto mais produtivo no frio. No calor eu fico mais devagar, mais lento, esticado como uma lagarta. Eu amo o inverno, amo o frio. É um pouquinho ruim para levantar cedo, né? Mas para dormir, para atividade, para trabalho é muito bom. Ainda mais eu que trabalho em cozinha. Essa frente fria passa rápido, mas na retaguarda dela é que vem o ar frio de origem polar. E ele é intenso. Tá? Então ele vai derrubar literalmente as temperaturas. Por isso mesmo, o CGE acredita que esse recorde seja batido aí no final de semana. A estimativa é de 7, 8 graus, mas a previsão é entre o sábado e a segunda-feira. Apesar da chegada dessa frente fria que derrubou as temperaturas aqui na cidade de São Paulo, neste ano o inverno, que começou no dia 20 de junho, tem sido marcado por temperaturas mínimas e máximas médias bem mais elevadas do que o esperado para a estação. O mês todo de junho registrou mínima média de 14,3 graus Celsius e máxima média de 25,7 graus Celsius. Em julho, a mínima média foi menor, de 12,7 graus Celsius e a máxima média de 23,3 graus Celsius. Vamos começar, então, por esse mês, né? A gente tem aí praticamente uma semana, né? Nós estamos aí com 3 graus de temperatura
acima da média para as mínimas e quase 5 graus para as máximas. Vamos ter essa massa de ar frio perdurando aí até, né, um pouco mais de intensidade até a próxima quinta-feira, mas depois volta a esquentar, volta a ficar seco de novo. Até lá é aproveitar tudo de melhor que o frio pode oferecer. Ficar em casa com a esposa, assistir cinema, entendeu? Comer uma pipoquinha, é isso aí. Comer e dormir. Gostei, Silveira, e é isso que eu pretendo fazer. Já vou programar um fondezinho para amanhã, porque pelo que eu vi, terei menos de uma semana de frio e o calor volta. Como é que fica o tempo para essa semana, para esse fim de semana, começando pelo fim de semana, né? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, William. É bom você aproveitar, porque realmente o frio está chegando com força esse fim de semana, só que vai durar pouquinho. Boa noite para você que está em casa. Olha só, o sol, ele até aparece, só que não esquenta praticamente nada. Tudo isso porque as temperaturas continuam baixas. A alta polar, ela ganha força e os dias começam com as mínimas, como a gente acompanha aqui no próximo mapa, começando na casa dos 13 graus amanhã em Cuiabá, Campo Grande, 5 graus amanhã. Olha, Belo Horizonte, 17 graus e Curitiba, 3 graus. Urupema, que fica em Santa Catarina, o dia vai ser congelante. Tudo isso porque a temperatura mínima começa com 0 grau. Vai esfriar bastante por lá. Em São Paulo, a mesma coisa, não deve esquentar quase nada e as temperaturas não passam dos 16 graus amanhã e tem previsão de chuva. No domingo, Dia dos Pais, a mínima começa com 6 graus e a máxima pode chegar na casa dos 21. Segunda-feira, cai para 19 graus. No Rio de Janeiro, amanhã o dia fica encoberto, tem previsão de chuva em pontos isolados e as máximas não passam dos 23 graus amanhã, sobe para 25 no domingo e também na segunda-feira. Agora, no litoral e também no interior nordestino, o sol aparece e quase não tem chuva por lá. Ela perde força. Na região norte, o tempo segue instável e o destaque continua para Roraima, onde a chuva é forte e ainda volumosa. Quanto às temperaturas, o tempo ainda fica abafado por lá, máxima chegando na casa dos 35 graus. Agora, no centro do país, por causa da frente fria, a máxima não passa dos 25 em Cuiabá. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, William. Obrigado, Igor. Boa noite, bom fim de semana. É hora aqui em São Paulo, pelo menos, tirar aquele casaco que ficou guardado o ano inteiro no armário. Quase morfou, né? Agora, mudando de assunto. No Brasil, o número de policiais mortos aumentou, segundo o Anuário da Segurança Pública. O Ceará está entre os estados que registram o maior número de mortes. Somente na metade desse ano, mais policiais foram assassinados no estado do que a quantidade dos agentes mortos em todo o ano de 2023. Nos retratos pela parede, a lembrança de Tony Ítalo, o inspetor da Polícia Civil e filho de Dona Gláucia, morto em um latrocínio em 2015, quando tinha apenas 29 anos. Eu fiquei muito abatida, numa grande, profunda depressão, choque traumático mesmo, grande. Então, na época eu perdi 22 quilos. A gente não recupera, porque a dor é até o resto dos meus dias. Neste ano, o Ceará registrou o maior número de policiais mortos dos últimos 7 anos. Até esse mês de julho, foram 12 policiais brutalmente assassinados, quantidade acima do total de registros de agentes mortos em 2023. Em maio, um policial de folga foi morto a tiros em Fortaleza, em frente a uma equipe da PM. No mesmo mês, um agente aposentado foi assassinado ao reagir a um assalto. Este outro caso aconteceu em abril. O policial morreu durante o confronto com os bandidos. O cidadão comum está exposto à violência, mas um policial, sobretudo quando está diante de uma situação em que se descobre que aquela pessoa, o agressor, descobre que ele é um policial, ele tem ali um risco acrescido em função da sua condição de policial. Segundo o Anuário da Segurança Pública, as mortes de policiais civis e militares aumentaram em todo o Brasil entre 2022 e 2023. A quantidade de policiais civis que perderam a vida dobrou e a de PMs aumentou em cerca de 10% no período. Em 2023, o suicídio foi a principal causa de morte entre os policiais, cresceu 26% quando comparado ao ano anterior.
No total, 110 policiais tiraram a própria vida no país em 2023. Quando comparado a 2022, o Rio de Janeiro registrou o maior aumento de suicídios, 116%. Em segundo lugar foi São Paulo. Além desses, o índice de policial que se suicidou aumentou em mais 9 estados, entre eles no Ceará. Ele vai sofrendo pressão, ele vai tendo que lidar com a frustração, ele vai tendo que lidar com a angústia em um regime de estresse que vai, obviamente, em algum momento, impactar na sua saúde física e mental. E a gente volta a falar da queda do avião que caiu aqui em São Paulo e que matou 61 pessoas durante a tarde. Essa aeronave, modelo ATR-72, é um modelo fabricado pela empresa franco-italiana ATR, com sede na França. A empresa é especializada em aeronaves de transporte regional. O ATR-72 é um modelo de avião turbohélice com 27 metros de comprimento e 27 de envergadura e capacidade para até 74 passageiros e 4 tripulantes. Ele tem velocidade máxima de 511 km por hora, autonomia de até 1.324 km e capacidade de transportar até 7 toneladas em serviço. Fabricado especialmente para voos regionais desde 1988, a linha do modelo ATR-72 é conhecida mundialmente por ser uma das mais eficientes em custo de operação e economia de combustível. De acordo com o site da companhia, os modelos da empresa operam em mais de 200 empresas de transporte aéreo em mais de 100 países. No Brasil, é operado pelas empresas Voipaz, dona do avião que caiu hoje em Vinhedo, pela Azul Linhas Aéreas e pela MAP Linhas Aéreas. E um grupo de 10 passageiros escapou do acidente depois de perder o horário do embarque. Emocionados, claro, alguns deles falaram depois da tragédia. Quando deu 10h30, eu desci, tinha uma fila enorme. Deu 10h41, o rapaz até insistentemente não deixou eu sair. Eu até quero falar com ele, agradecer. Aí eu pelejei também para ele me botar, que eu sou de muito longe. Aí ele falou, não tem como. Aí eu, rapaz, me coloca nesse voo, que senão eu vou perder a outra conexão. Aí, graças a Deus, ele me tirou dessa. Eu vim até aqui para dar o abraço nele, ele não está nem aqui, que ele salvou minha vida hoje, foi ele e Deus. Para falar a verdade, chegamos atrasados, né? Aí, através desse atraso, aí tivemos esse livramento aí. É muito triste. A gente está muito comovido com as imagens que está vendo, com as pessoas que perderam a vida. São 62 pessoas, pela informação que eu vi. O número de famílias que devem estar num desespero. E, outro lado, agradecendo muito a Deus por a gente não estar nesse grupo. É nascer de novo, né? Mais tarde a gente vai trazer essa lista de passageiros, médicos, professores universitários, enfim, famílias destroçadas e em choque numa hora dessas. A gente conversa agora com o especialista em gerenciamento de crises de segurança, Gerardo Portela. Gerardo, boa noite, obrigada pela sua participação no Rede TV News. Converso agora aqui com o Gerardo, já apareceu no telão. Gerardo, eu acho que o que todo mundo quer saber, a principal pergunta é qual a causa, ou sucessão de causas, né, que motivaram o acidente, porque nunca é uma coisa só que resulta no acidente. Falou-se muito sobre o gelo que pode ter se formado na aeronave e feito com que esse avião tenha perdido a aerodinâmica, tenha afetado a aerodinâmica da aeronave e, assim, perdido sustentação. É essa a causa mais provável? Você consegue pensar em outras razões? Boa noite, Amanda, William, todos que nos acompanham pela Rede TV. Essa é uma hipótese dentre muitas possíveis. Os aviões, eles convivem com essa questão do congelamento. Em alguns países, alguns aviões precisam tomar jatos de água quente para descongelar enquanto estão parados no aeroporto, aguardando o início do voo. E as aeronaves, inclusive essa, possuem equipamentos capazes de quebrar o gelo se formar uma camada de gelo sobre as asas e até mesmo aquecedores elétricos em pontos estratégicos e equipamentos estratégicos, impedindo que o gelo venha a ser a causa de um acidente quando você conhece as condições climáticas e sabe que esses dispositivos são capazes de evitar
esse congelamento. O gelo, ele altera o perfil, o formato da asa. E o formato... Eu vou te interromper um minutinho, vou pedir licença, porque nesse momento o governador Ratinho Júnior do Paraná e Tarcísio de Freitas estão falando, eles estão no local do acidente em Vinhedo, no interior de São Paulo. Vamos ouvir só um pouquinho. Já se sabe quantas pessoas de cada estado? Maravilha, tá bom. Ainda não, está sendo contado, né? No Paraná. Baixa um pouquinho a mão que você está bem à minha frente, não vejo nada lá. Mas ainda vai ter estrutura precisa, possivelmente amanhã cedo. Quanto em São Paulo para esses temas aí? Mas aquele negócio que a gente agora tem que demorar a informação. Quantas? Eu não ouvi. 11 de São Paulo. Valeu, gente. Uma foto do Paulo. Obrigado. Obrigado. Então, terminou a coletiva de imprensa. Só para explicar, o Paraná é porque esse avião veio de Cascavel, no Paraná, por isso o governador Ratinho Júnior está aí. Aliás, ele e Tarcísio estavam juntos no mesmo evento no Espírito Santo, salvo engano, para uma reunião do COSUD, que são os estados, Conselho de Estados do Sul e do Sudeste, voaram juntos para Vinhedo, no interior de São Paulo, onde caiu essa aeronave. Então, Gerardo, vamos retomar com você estava explicando, tecendo ali uma linha de raciocínio sobre o congelamento da asa da aeronave, que é um fenômeno que pode acontecer, é comum, mas os aviões estão dotados também de sistemas para impedir que isso aconteça, né? Por favor. Exatamente, Amanda. Então, além disso, quando o voo é planejado, o planejamento considera as condições climáticas e a aeronave. Então, por exemplo, se a aeronave vai para um aeroporto que não permite voo por instrumentos, você tem que ter visibilidade. Se a aeronave tem um sistema para enfrentar congelamento num certo padrão, a aeronave não vai ser planejado o voo dela para passar numa situação que não é compatível com a aeronave. Então, esse não seria um motivo para justificar um acidente como esse, seria uma falha, ou de planejamento de voo, que não considerou as condições climáticas tão severas, capazes desses sistemas de anticongelamento enfrentarem, ou então o sistema, por exemplo, não funcionou, ou outra razão, porque essa é apenas uma das inúmeras possibilidades. O que a gente tem de evidência objetiva são as imagens que mostram que o avião perdeu a sua sustentação. Quando isso acontece, nós chamamos de stall. É quando o avião já não está mais voando. Assim como a bicicleta, se parar de andar, cai. A moto, se parar de andar, cai. O avião precisa ter uma velocidade mínima. E essa velocidade, por alguma razão, acabou sendo inferior e ele perdeu a sustentação. Essa imagem mostra bem aí que a aeronave perdeu a sustentação. Qual seria a solução do piloto? Apontar o nariz para baixo para retomar a velocidade e depois recuperar o voo. Mas como ele estava muito próximo ao solo, isso não foi possível. E ele lutou até o final, mas sem ter altitude suficiente para fazer essa manobra de recuperação de stall. Então, essa é a evidência que nós temos em mãos. Mas somente uma investigação do CNIPA é que vai realmente nos garantir o que aconteceu na sucessão de fatos que levaram a essa catástrofe lamentável. Gerardo, boa noite. Pelas imagens, especialistas até classificam a trajetória de queda do avião como um parafuso chapa. Como ele cai na vertical, mas o nariz não está apontado para o solo, ou seja, ele cai na horizontal, mas de forma vertical. Isso porque ele chegou no stall, que é quando a velocidade diminui tanto que perde a sustentação. Seja o gelo ou qualquer outra possibilidade que tenha levado a isso, como que um avião pode, quais são as probabilidades e quais as dificuldades que o avião encontra no ar que ele pode diminuir tanto de velocidade? Isso. Um fator seria, assim, um dos primeiros a serem analisados é a potência do motor. O motor estava manutenido, a manutenção dele estava em dia, né? Como foi a última manutenção? Havia alguma peça sido trocada? São 2 motores. Se um falhar, o avião ainda continua voando com o segundo motor. Então, é muito estranho o que aconteceu. O combustível, ele estava contaminado, mas o voo já estava acontecendo há algum tempo. Seria um contaminante que estaria em final de tanque? Então, não se sabe ainda. Várias hipóteses vão ser levantadas nessa hora, mas só uma investigação é que vai dizer o que realmente aconteceu. Mas pode ter sido uma questão de potência de motor e também pode acontecer um erro
de pilotagem ou de planejamento de voo. Então, perder a consciência situacional é ter uma dificuldade para perceber a altitude em que se está, e a aproximação mal feita pode também levar a uma situação de stall. Então, são várias hipóteses. Elas precisam ser colocadas dentro de um processo e um rito técnico rígido, que o CENIPA tem competência para isso, até que cada hipótese seja estudada e confirmada ou não, até chegarmos àquilo que seriam as recomendações para que esse acidente não aconteça. O objetivo da investigação é técnico, é descobrir o que aconteceu e como evitar. Já a investigação policial é outra, que aí vai procurar culpados. Não é o caso da investigação técnica. Agora, Gerardo, só voltando para a história do gelo, porque a gente ouviu muito, primeiro porque tem uma frente fria, né, uma massa de ar polar que se formou, e a gente ouviu muito durante o dia conversas entre pilotos dizendo que a partir de uma determinada altitude, acho que 4.000 metros, você já tinha uma situação de gelo severo, né, formação de gelo severo nas nuvens. Acho que por isso que veio à tona essa hipótese. Mas o CENIPA, numa coletiva que deu agora no final da tarde, iniciozinho da noite, já disse que não houve nenhum contato do piloto, pelo menos pelo que se sabe até agora, com a torre de controle, informando alguma emergência nesse sentido, porque o piloto pode falar, olha, estou com, né, preciso fazer um pouso de emergência, eu preciso baixar a altitude, ele pode tomar algumas atitudes. Então, tendo essa confirmação do CENIPA, que não houve nenhum contato com a torre de controle, mas, ao mesmo tempo, essa conversa dos pilotos apontando para uma situação de gelo severo, o que isso te leva a acreditar, né, essas pequenas informações disponíveis? Isso, quando a aeronave tem algum dano, algum problema técnico, e esse problema é significativo, o piloto faz uma comunicação pam-pam-pam, né, que é a forma como o piloto conversa, é o código para informar que tem uma pane na aeronave. Importante, ou um trem de pouso, um equipamento de descongelamento, alguma coisa assim. O piloto não fez isso, segundo a informação da autoridade aeronáutica. Além disso, se ele perceber que ele está perdendo o controle do voo, que tem uma situação grave, com risco de queda de aeronave, ele pode fazer o Mayday, que é a comunicação que ele está precisando fazer um pouso de emergência ou pode cair a qualquer momento. Também não foi feito. Isso leva a crer que se o comandante e o piloto estavam atentos, fazendo o seu papel dentro dos padrões e procedimentos da aviação, eles receberam algo tão rápido, uma emergência que aconteceu tão rapidamente, tão subitamente, que não tiveram tempo sequer de comunicá-la. Então, essa é uma hipótese mais plausível, assim, com os fatos que a gente tem em mãos. Outra possibilidade é que não estivessem atentos. Outra possibilidade é que o sistema de descongelamento, caso tenha havido um congelamento, não estivesse funcionando, não estivesse automático, não fosse acionado manualmente. Enfim, são inúmeras possibilidades que só a investigação vai esclarecer. Mas, seja como for, existirão recomendações para que isso não se repita. Uma vez entendido o acidente, o objetivo da investigação é sinalizar de maneira clara e objetiva o que aconteceu e como deve ser feito da próxima vez para que não se repita esse tipo de acidente. Especialista Gerardo Portela, obrigado pela entrevista. É claro que com tão pouco tempo a gente trabalha ainda sobre muitas possibilidades, né? Sem saber o que de fato aconteceu, mas é muito importante a gente te ouvir a opinião de quem conhece, de quem sabe o que pode ter acontecido. Obrigado e boa noite. Boa noite, obrigado. E este não foi o primeiro acidente envolvendo esse modelo de aeronave. Um dos mais graves foi justamente no ano passado, no Nepal, matando 72 pessoas. O voo 681 da Yeti Airlines partiu da capital Katmandu, em destino a Pokhara, no dia 15 de fevereiro do ano passado. Pouco antes do pouso, imagens mostraram a aeronave perdendo o controle. Foi o acidente mais mortal com esse modelo. Investigações apontaram principalmente para erro humano. Destaque para a falta de treinamento da equipe a bordo e o não cumprimento de princípios básicos da operação da aeronave. Em 2018, no Irã, uma aeronave da Iran Azeman Airlines perdeu altitude e bateu contra o Monte Dena, na Cordilheira de Zagros. Todas as 66 pessoas a bordo morreram. Uma investigação da
Organização de Aviação Civil do país apontou para erro dos pilotos no acidente. Eles decidiram continuar a viagem, mesmo com uma situação climática perigosa, e perderam o controle da aeronave. Em 2015, imagens assustadoras do acidente em Taipei, na capital de Taiwan. O ATR-72 da TransAsia Airways passou perto de prédios e quase bateu na ponte antes de cair no rio. 58 pessoas estavam a bordo. 15 sobreviveram. Em 2014, também em Taiwan, uma aeronave da mesma companhia com 58 pessoas a bordo caiu na segunda tentativa de pousar no arquipélago de Penghu. A região sofria com ventos fortes da passagem de um tufão. 48 pessoas morreram, 10 sobreviveram. O presidente Lula estava em Santa Catarina, cumpria agenda no estado de Santa Catarina quando aconteceu esse acidente. Ele lamentou a queda do avião da Voa e Paz no interior de São Paulo. A declaração do presidente aconteceu antes do discurso oficial sobre o lançamento de um navio da Marinha em Itajaí. Primeiro, eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim e que eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio, porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, de São Paulo, com 58 passageiros e 4 tripulantes, e parece que todos morreram. Então eu queria pedir um minuto de silêncio para as vítimas. Durante a agenda, Lula inaugurou o primeiro navio de guerra da Marinha do Brasil, construído em Santa Catarina. A previsão é que outros 3 navios sejam fabricados no estado como parte de um projeto nacional de defesa, que conta com investimento de 11 bilhões de reais e transferência de tecnologia alemã. Com as riquezas minerais que nós temos, com a nossa água doce, com a fauna e com as coisas importantes que esse país representa, a gente não pode ficar desprovido de ter umas forças armadas bem estruturadas, com muita inteligência e preparada para um insinuoso ou uma insinuosa tentativa de nos atacar. Tem um ditado que os militares conhecem bem: se você quer paz, esteja preparado para a guerra. Eu quero que essa fragata represente que nós queremos paz, e muita paz, porque a guerra não nos interessa. Mais cedo, o presidente participou da entrega do contorno viário da Grande Florianópolis, considerada a maior obra rodoviária da América Latina. O investimento no projeto foi de 3 bilhões e 900 milhões de reais. Com a conclusão do contorno, que começou há mais de 10 anos, 18 mil caminhões devem deixar de circular na BR-101. E o motorista que faz a travessia da Grande Florianópolis deve economizar 1 hora e 22 minutos de viagem nos horários de pico. No discurso, o presidente criticou a ausência do governador catarinense Jorginho Melo, do PL. Melo justificou a ausência, dizendo que tinha outro compromisso. Se viesse aqui, seria tratado com respeito. Ia fazer o discurso que ele quisesse fazer. Ninguém ia pedir e controlar o que ele fosse falar. E o prefeito a mesma coisa. Lamentavelmente, tem gente que pensa pequeno, tem gente que age pequeno e não enxerga a necessidade do povo brasileiro. E segundo o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, esse avião que caiu aqui em São Paulo não havia emitido alerta de perigo. Representantes do Centro e da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, falaram sobre a investigação do acidente. Quem acompanhou e traz todos os detalhes para a gente direto de Brasília é o repórter Marcos Amoroso. Boa noite, Amoroso. Boa noite, William, Amanda e a todos que nos assistem. O CENIPA já afirmou que encontrou as 2 caixas pretas da aeronave e que elas vão ser trazidas para Brasília o mais rápido possível. Assim que elas chegarem aqui na capital federal, elas vão começar pelo tratamento ali do laboratório do próprio CENIPA para poder começar a extrair as informações que nelas foram registradas. A gente fala de 2 caixas pretas porque uma registra todas as conversas que acontecem dentro da cabine de voo e a outra registra outras diversas informações
informações da aeronave, como a inclinação do voo, a altitude e a velocidade. O brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do Centro de Investigação e Prevenção do CENIPA, afirmou que não há registros até o momento de nenhum alerta de perigo da aeronave para os controladores de voo. Ele disse que ainda não é possível também dar uma previsão de quando essas informações da caixa preta vão ser disponibilizadas, porque tudo isso vai depender do estado que elas foram encontradas e como eles vão conseguir extrair as informações. O brigadeiro Marcelo disse ainda que é muito cedo para apontar qualquer causa para o acidente. Vamos acompanhar o que ele disse. O que nós temos até agora desse catastrófico evento, uma aeronave ATR-72, né, são os dados factuais. Importante deixar claro que tudo que nós temos nesse início da investigação, tudo é muito prematuro, até mesmo aquilo que nós poderemos ventilar neste momento, que porventura venha se concretizar no futuro, ainda tudo é muito prematuro. A Agência Nacional de Aviação Civil afirmou que está acompanhando o atendimento às famílias das vítimas feitos pela companhia aérea. O diretor da agência, Luiz Souza, afirmou que a aeronave que caiu estava regular e que ela cumpria todos os requisitos mínimos para o transporte de passageiros no Brasil. Vamos acompanhar. A Voa e Paz é uma empresa de transporte regular, ele não é um táxi aéreo, ele opera sob a égide do RBAC 121 e ele estava totalmente de acordo. A aeronave acidentada também se encontrava com as condições normais de aeronavegabilidade que nós chamamos. Ela é uma aeronave que foi construída em 2010 e deu entrada no Brasil em 2022. E nesse caso está tudo de acordo com o previsto na nossa regulamentação. A Polícia Federal também já se movimentou e faz parte do gabinete de crise instalado no Aeroporto Internacional de Guarulhos e já abriu a investigação em relação ao acidente. Em nota, a PF afirmou que os agentes estão no local da queda, incluindo especialistas em acidentes aeronáuticos e identificação de vítimas e desastres. O Ministério de Portos e Aeroportos afirmou em nota que lamenta profundamente o acidente e manifesta solidariedade aos familiares e amigos da vítima. Quem também se manifestou foi o senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, também por nota, que divulgou que está prestando solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. Volto com vocês no estúdio. William, Amanda. Muito obrigada, Amoroso. A gente sempre fica muito chocado, né? Porque eu e o William estávamos conversando que desde 2007 a gente não tinha um avião um acidente em solo brasileiro. São 17 anos aqui. Com 17 anos, claro, com um avião desse porte de uma empresa comercial como a Voa e Paz e com tantas mortes. Então, é sempre muito chocante. A gente deixa aqui nossa solidariedade. Obrigada, Amoroso. Nós voltamos ao longo dessa edição do Rede TV News, claro, com mais informações e mais entrevistas sobre esse acidente de avião que deixou 61 mortos. Vamos falar agora de inflação, puxada pela alta de preços dos combustíveis e da energia elétrica. A inflação do mês de julho subiu 0,38%, é o IPCA, né? Na contramão desse aumento, os preços dos alimentos apresentaram a maior queda mensal desde agosto de 2017. Encher o tanque de gasolina não tem sido fácil para o brasileiro. Tá caro, a gasolina é muito caro. Hoje você vai fazer uma visita no cliente e, se dependendo da hora que você cobra para ir, você toma prejuízo, porque você gasta 2, 3 horas no trânsito. A gasolina gastando. Você não tem por onde fugir. Eu acho que subiu muito, isso impacta em tudo e vai ser difícil, porque está tudo subindo. Ou quase tudo. Em julho, houve alta de preços em 7 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A alta de 0,38%, ante os 0,21% do mês de junho, foi puxada principalmente pelos preços da gasolina, além das passagens aéreas e da energia elétrica. Agora, nós tivemos também um desafio maior no preço da energia elétrica, porque no mês passado vigorou a bandeira amarela, e também no preço da gasolina, por conta do último reajuste autorizado pela Petrobras. O grupo de alimentos e bebidas deu um alívio e recuou 1% após meses consecutivos de altas. Mesmo assim, ainda não foi o suficiente para o consumidor sentir diferença na hora das compras. Eles continuam alto, não é? Nós estamos aguardando que diminua um pouco o valor dos alimentos também, porque tudo subiu.
Principalmente o da legumes, cesta básica, assim, aumentou muito. Óleo, arroz, aumentou demais. Entre as quedas, destaque para o tomate, a cenoura, a cebola, a batata e as frutas no geral. A cultura desses alimentos in natura no inverno, onde o volume de chuvas tende a ser menor, é menos desafiador. E aí houve espaço para alguma queda no preço, né? Então, não só o preço dos alimentos vão continuar caindo no mês de agosto, como a gente também vai ter uma pressão menor de preços administrados como energia e gasolina. Nós esperávamos, em função do que está acontecendo no mundo, que houvesse alguma mexida na inflação desse ano. Mas nós vamos acompanhar com calma. O BC já parou os cortes e vamos analisar com calma. Tem muita coisa para acontecer esse ano ainda, sobretudo no cenário internacional. Agora, uma boa notícia. A Caixa Econômica Federal começou a distribuir hoje o lucro de 18 bilhões de reais do FGTS aos trabalhadores cotistas, todos com saldo em conta no FGTS no dia 31 de dezembro de 2023. Tem direito a receber. A cada R$1.000 que você tem na conta, você recebe R$ 26,93. Faça as contas, então. Previsão é que essa distribuição seja concluída até o dia 31 de agosto. A consulta do saldo ao saldo e também ao extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pode ser feita pelo aplicativo FGTS e pelo app da Caixa Econômica Federal. O Congresso Nacional recorreu da decisão do Supremo Tribunal Federal que limitou a execução das chamadas emendas ao orçamento, que destinam recursos sem transparência. As advocacias da Câmara e do Senado alegaram que a suspensão dessas emendas, já validadas pelo Poder Executivo, contraria o interesse do país e prejudica a execução de políticas públicas. Nessa quinta-feira, o ministro Flávio Dino manteve a suspensão do pagamento das emendas e condicionou a execução dos recursos apenas para as obras em andamento e em casos de calamidade pública, desde que seja adotado um sistema de transparência. E a Petrobras anunciou prejuízo no segundo trimestre desse ano. Esse é o primeiro balanço na gestão da presidente Magda Chambriard. O repórter Tony Vendramin tem as informações. Tony, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. O prejuízo anunciado pela Petrobras para o segundo trimestre foi de cerca de 2 bilhões e 605 milhões de reais. Mesmo assim, a presidente da estatal, Magda Chambriard, disse que o resultado foi sólido e dentro do esperado. O desempenho foi afetado principalmente pela desvalorização do real frente ao dólar e por um acordo bilionário firmado entre a estatal e o governo federal para a quitação de dívidas. Esse é o primeiro resultado negativo da Petrobras desde o terceiro trimestre de 2020. Apesar do prejuízo líquido, a estatal informou que seu conselho aprovou o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio no valor de 13,57 bilhões. E a estatal também anunciou em seu balanço uma queda na dívida bruta, uma redução de mais de 2 bilhões de dólares, atingindo 59,6 bilhões. Amanda, William. Ainda são parâmetros bastante saudáveis, né? Sinal de que o resultado operacional está bom. Obrigada. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, deve desativar na semana que vem uma ferramenta que monitora as plataformas de redes sociais no mundo. A medida preocupa pesquisadores aqui no Brasil, já que o recurso ficará indisponível dias antes do início da campanha eleitoral. O CrowdTangle é uma ferramenta gratuita que tem como objetivo facilitar o acesso e análise dos conteúdos publicados nas redes sociais. Por 8 anos, ela serviu como um portal em que pesquisadores, a população e jornalistas conseguiam rastrear publicações preconceituosas, discursos de ódio ou fake news. A gente sempre fica assim, se perguntando se o corte dessas ferramentas exatamente serve para isso, né? Para que a gente não possa identificar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso dentro de um contexto tão emocional como é no caso das eleições. Com a desativação prevista para 14 de agosto, às vésperas do início da campanha eleitoral no Brasil, pesquisadores ressaltam que a medida deve interferir diretamente na transparência e na análise de dados. Então, a gente tem aí uma expectativa, todo um debate sobre o potencial de desinformação que vai acontecer numa eleição de nível municipal, atingindo tanto as eleições para prefeitos quanto vereadores.
E a gente simplesmente não pode contar com essa ferramenta para observação desse fenol ESA. Para esse especialista, o bloqueio do acesso aos dados também interfere na democracia nacional. Então vira uma situação de gato e rato, né? Em que, de certa maneira, quem perde, sem dúvida alguma, sobretudo em contexto eleitoral, é a democracia, né? Que a ausência de informação sempre vai beneficiar o mais forte, né? Então, acho que esse tipo de atitude, ele afeta diretamente a capacidade das pessoas se expressarem livremente, né, dentro de um contexto e uma ambiência mais segura em termos de informação. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar Felipe Martins dos Santos, assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele estava preso desde o dia 8 de fevereiro deste ano. Felipe Martins é investigado por participar da tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente no poder. Moraes determinou que o ex-assessor use tornozeleira eletrônica, cancelou o passaporte, suspendeu o porte de arma e proibiu Martins de usar as redes sociais. Já está em funcionamento em todo o Brasil o SOS Voto, um disque denúncia criado pelo Tribunal Superior Eleitoral para receber relatos de mentiras e desinformação sobre o processo eleitoral nas redes sociais. A ferramenta pode ser usada de forma gratuita por qualquer pessoa pelo telefone 1491. Anote aí, 1491. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite e no sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. A iniciativa faz parte do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia do TSE. A gente volta a falar sobre a maior tragédia com uma aeronave em solo brasileiro desde 2007, que deixou 61 mortos nesta tarde no interior de São Paulo. O presidente Lula acabou de decretar luto de 3 dias pelas vítimas do avião. E a repórter Estela Freitas vai mostrar como tudo aconteceu. O avião turbo-hélice bimotor modelo ATR-72 da Voipaz, antiga Passaredo, caiu dentro desse condomínio no bairro Capela, em Vinhedo, no começo da tarde. Segundo a companhia aérea, o avião fazia o voo 2283. Saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h50 da manhã, com destino a Guarulhos, em São Paulo, com 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo. Moradores registraram o momento da queda. O avião gira algumas vezes no ar antes de cair. Uma nuvem de fumaça preta sobe e é possível ver algumas explosões. Cuidado de explodir, meu, cuidado! Meu Deus do céu, caiu um avião no meu vizinho! Nossa, gente. O fogo foi controlado depois de algumas horas. Ninguém sobreviveu. Eu estava na escola, a escola é bem próxima daqui. A gente ouviu o avião muito baixo, saímos para ver o que estava acontecendo. Ele estava inclinado e bem baixo. Nós ficamos com muito medo lá na escola de que ele caísse lá. E na sequência já fiquei sabendo que tinha caído aqui. Meu marido e meu filho estavam em casa, então eu corri imediatamente para cá. E foi desesperador, ainda não tinha bombeiro, então ainda estava o fogo na casa, estava bem assustador o cenário. Eu cheguei na cozinha, que eu olhei, eu já vi que caiu e aquela fumaça preta subiu. Um cenário de realmente muita tristeza, de total destruição realmente, e agora o nosso trabalho está focado, né, na liberação do local para o trabalho da perícia e depois a identificação dos corpos. Investigadores do órgão regional do CENIPA de São Paulo foram mobilizados para atender a ocorrência. O prefeito de Valinhos disse que prepara suporte e assistência às famílias das vítimas. Nós vamos cuidar dos familiares das vítimas que possivelmente virão para cá, né? Então nós já reservamos vagas nos hotéis que nós dispomos. Temos um espaço aqui que chama Quero Vida, que abriga os idosos durante o dia. É um espaço confortável, que à noite fica disponível. E estamos aguardando, então, essas pessoas que naturalmente virão em pânico, em desespero, uma situação inesperada. A nossa população também está apavorada, em pânico. E estamos procurando disponibilizar as equipes de assistência social, os psicólogos, para poder fazer o que for possível aí, né, pelos familiares
das vítimas, né? O aeroporto de Cascavel informou que entrou com uma operação padrão de emergência para fazer contato com as famílias das vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da 1 da tarde. As polícias civil, militar, técnico-científica, a Defesa Civil e equipes do IML devem seguir com os trabalhos durante toda a madrugada. Entre os destroços foi encontrada a caixa preta do avião, segundo as autoridades, aparentemente preservada, o que vai ajudar na investigação para entender o que causou o acidente. Agora há pouco, o secretário de Segurança Pública de São Paulo afirmou que as investigações serão feitas em conjunto com a Polícia Federal. O inquérito já foi instaurado pela Polícia Civil. O distrito policial aqui de Vinhedo é um distrito que tem condições. Já deslocamos uma força-tarefa aqui com mais de 10 escrivães de polícia para ajudar na elaboração do inquérito. Então, independente de quem vá realizar o inquérito, não vejo problema na instauração de um inquérito da Polícia Federal, inquérito da Polícia Civil. O nosso objetivo, no final das contas, é trabalhar em conjunto e juntar as peças do quebra-cabeça para que a gente possa, de fato, lá na frente, dar uma resposta e entender qual foi a real causa dessa tragédia, desse acidente. Em nota, a Voepaz disse que acionou todos os meios para apoiar os envolvidos e que ainda não há confirmação de como aconteceu o acidente. Em consulta feita hoje no Registro Aeronáutico Brasileiro da ANAC, o cadastro do avião consta em situação normal de aeronavegabilidade. E nós vamos voltar lá para o local do acidente, em Vinhedo, no interior de São Paulo. A repórter Estela Freitas segue por lá acompanhando. E agora há pouco, no começo da noite, Estela, teve uma coletiva importante com os governadores de São Paulo e do Paraná. Você acompanhou, traz os detalhes do que eles falaram de mais importante para a gente. Boa noite. Boa noite mais uma vez, William. Sim, a gente segue aqui acompanhando a movimentação das autoridades. Agora, como você disse, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e também o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falaram com a imprensa. Eles disseram que vão instalar um gabinete de crise, juntando os governos estaduais, o governo federal e a Força Aérea Brasileira, que tem a responsabilidade de investigar esse acidente. Eles falaram da importância do resultado da caixa preta para a investigação, assim como a perícia que é feita no avião ainda nesse momento lá dentro do condomínio. Eles ainda falaram sobre a assistência aos familiares dessas vítimas, que vão disponibilizar voos, transporte aéreo para que essas famílias possam vir para cá e receber ainda assistência social com direito a psicólogos disponíveis. Agora a polícia restringiu um pouco mais o acesso aqui ao condomínio, mas a polícia científica, que é quem faz a perícia, continua lá dentro trabalhando e a gente segue acompanhando por aqui do lado de fora também, porque os carros do IML entraram, ainda não saíram. A gente sabe que esse é um trabalho ainda demorado para a liberação dos corpos e, como eu disse agora há pouco também, a identificação desses corpos vai ser feita com a ajuda de uma lista já divulgada pela Voepaz, que é a companhia aérea responsável, e esses corpos é o que a gente tem de informação por enquanto sobre essas vítimas. Uma informação preliminar que veio do vice-presidente do Conselho Regional de Medicina lá do Paraná é que 15 médicos estariam dentro desse voo para participar de um congresso em São Paulo. William, Amanda. Muito triste. Obrigada, Estela. Eu conversei ainda agora com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. Ele me confirmou que 3 corpos já foram periciados e liberados e encaminhados para o IML Central aqui de São Paulo, que é o que tem mais estrutura. Esse reconhecimento de corpos é feito principalmente por DNA, outros por impressão digital. Inclusive, os parentes que estão no Paraná já têm uma força-tarefa para colher sangue desses parentes também. Enfim, é absolutamente chocante. Voltamos em 30 segundos. E agora a gente volta a falar com o piloto Omar Mahjoubi sobre esse acidente terrível que aconteceu em Vinhedo. Já está aqui comigo o piloto Omar Mahjoubi. Boa noite, Omar. Eu sei que você já pilotou esse tipo de aeronave. Gostaria de saber se você já enfrentou problemas semelhantes de perder ali a sustentação no ar. E o que pode causar isso num trajeto de avião? Obrigado por nos atender. Boa noite, William. Boa noite, Amanda e aos telespectadores da Rede TV News. Eu voei esse avião de 99 até 2000 pelo American Eagle. Passei instrução desse avião para o pessoal da Azul, empresas aéreas na África. Veja, a operação normal desse avião acontece durante formações de gelo.
nível de voo em que esse avião voa, geralmente em torno aí dos 22, 21 até os 17 mil pés, encontra-se formação de gelo devido ao tipo de que se encontra nesse nível de voo. São gotículas supercongeladas que, ao entrarem em contato com a superfície aerodinâmica da aeronave, vão formar aquele tipo de gelo opaco. E esse gelo ele modifica o formato da estrutura da superfície aerodinâmica, principalmente no bordo de ataque da asa do avião, causando um turbilhão nesse ar, e aí desestabilizando, vamos dizer assim, o voo estável do avião. Quando ele entra numa condição severa de formação de gelo, aí já não tem mais tempo, vamos dizer assim, de você ter controle da aeronave. E ela vai te dar certas indicações antes de você entrar nessa condição de formação de gelo. São avisos que ele vai te avisar, geralmente a gente chama isso de master caution. São avisos que indicam que você está já encontrando formação de gelo. Além disso, no lado esquerdo, para a parte de fora, existe um sistema que a gente chama de Icing Evidence Probe. Ele está lá justamente para acumular gelo. E quando o piloto, ele está bem na visão do piloto, e quando o piloto vê que está se formando gelo lá, ele fala, opa, eu tenho que realmente sair dessa condição. Então... É muito rápida, que a gente já está no finalzinho do jornal. Então, esse sistema de aviso, por exemplo, pode ter falhado, porque esse avião tem todo o sistema que deveria alertar o piloto sobre essa formação de gelo, né? Amanda, eu não vejo por que assim, não foi visto isso aí. Isso aí é evidente. Se o piloto não foi avisado, provavelmente acredito que estava em falha ou inoperante. Existe uma lista mínima de equipamento onde você pode despachar o avião sem esse equipamento operando, mas desde que ele não encontre condições de formação de gelo, que não era o que aconteceu, né? Geralmente, formação de gelo ocorre principalmente em frentes frias, né? Que era o que aconteceu, ou começou a acontecer de quinta-feira para cá. Muito obrigada. Infelizmente, a gente está no finalzinho do jornal. A gente adoraria te ouvir mais, mas obrigada pela sua participação. Boa noite. E nesse momento, representantes da Voipaz concedem uma entrevista para falar do acidente de avião em Vinhedo, desse que nós estamos falando aqui no jornal, toda a cobertura dessa tragédia, 00:40, no Leitura Dinâmica. Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e nossa solidariedade às famílias que perderam tantos entes queridos nessa sexta-feira trágica. Boa noite.